Olá, alunos e alunas do segundo ano da Rede Municipal de Teresina, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Anderson e hoje a gente vai estudar aí na nossa matéria de matemática, tá certo? Vamos estudar sobre subtração, tá? A gente já viu algumas coisas sobre subtração, já assistimos outras aulas anteriores e hoje a gente vai ver algumas coisas a mais sobre subtração que eu vou falar para vocês ao decorrer da aula de hoje, tá certo? E aí, todo mundo tá tranquilo? Todo mundo já ajeitou aí tudo, sentadinho na cadeira, tá? Então, vamos aí começar a nossa aula de hoje, tá certo? Então, nossa aula de hoje a gente vai precisar de lápis, caderno e borracha, todo mundo aí já pegando esse material, tá bom? Já separando aí para a gente poder começar a nossa aula de hoje, tá certo? Então, a nossa aula de hoje vai ser sobre relacionar a subtração às situações de retirar, comparar e completar as quantidades, representando-as por meio de uma sentença matemática. Então, assim, a gente vai pegar, retirar e comparar, representar ela por uma sentença matemática, que seria o quê? Representar ela por números, não é não? Então, a gente vai fazer essa sentença, vai utilizar essa subtração, tá bom? E vamos aí conseguir resolver nossas questões, tá bom? Através aí de problemas matemáticos que a gente vai colocar também, tá? Para a gente poder conseguir aí fazer esta fase, tá bom? Então, a subtração é uma entre as 4 operações básicas da matemática, sendo a segunda operação matemática a ser estudada é a operação inversa da adição. Então, a primeira operação a ser estudada é a nossa adição e a segunda é a subtração, pois é seu inverso, tá? O que seria inverso? É ao contrário, tá? Na adição, a gente vai somar produtos e na subtração nós vamos retirar, nós vamos subtrair alguma coisa do que a gente já tem, tá bom? Então aqui, esse símbolo aqui é o símbolo da subtração, que é o símbolo de menos, tá certo? Que vocês já viram aí em vários e vários lugares, que é o símbolo muito utilizado pela gente, quando a gente vai fazer aí, armar a conta, fazer a simbologia da conta, não é isso? Colocar ela em número, tá? E nós temos aí também, eu separei para vocês, umas palavras usadas na subtração. Essas palavras, elas são muito utilizadas na subtração para quê? Para que a gente possa, tá certo? Estar aí vendo as palavras-chave em problemas, tá bom? Com seus elementos. Como assim? Toda vez que a gente tem um problema de subtração, nós temos vários elementos envolvidos nele. E um deles, né, como eu já falei para vocês, como resolver problemas, que eu até passei na aula passada para vocês, foi uma forma dessa, que quando a gente lê a pergunta no mínimo 2 vezes, depois a gente vai procurar a palavra-chave, que seria isso, essa palavra que vai nos dizer que a gente vai se tratar de uma subtração, de uma adição ou de uma outra operação qualquer. No caso aqui, nós vamos ver as palavras que basicamente, assim, as que mais aparecem nos problemas, que vai nos indicar, tá bom? Que a gente vai ter uma subtração naquele problema, tá? Então as palavras são subtrair, né? Já sabemos aí que é da subtração, retirar, né? A menos, diminuir, dar, gastar. Todas essas palavras, elas são corriqueiras, tá bom? Na questão de problemas para a gente utilizar aí. Também temos uma palavra, que eu não coloquei aqui para vocês, que é o a mais. O a mais, apesar de o nome ser mais, ele, a maioria das vezes dos nossos problemas, ele é utilizado como uma subtração, tá bom? Depois eu vou explicar basicamente aí o porquê que o a mais se torna a menos, tá? Então, subtrair, retirar, a menos, diminuir, dar e gastar são algumas palavrinhas que a gente vai ter que memorizar aí para quando a gente for fazer as nossas contas, a gente saber aí que é uma conta de subtração, tá bom? Nós temos também as ideias da subtração, que são as ideias bases, tá bom? Para a gente poder estar subtraindo um produto, um elemento ou qualquer coisa, tá? Então aqui, ó, a primeira é tirar, né? A ideia de tirar. A segunda é a ideia de comparar. E a terceira é a ideia de completar, tá bom?
Ah, professor, mas completar não é subtração? Quer dizer, desculpa, não é adição? Mais ou menos. Completar também tem a ideia de subtração, tá bom? Beleza? Então, prepare-se aí, porque a gente vai ver agora as nossas ideias. Vamos começar pela ideia de tirar, tá? Então aqui, vocês estão vendo aí que é um garoto, né, ou vocês mesmos estão num parque de diversões, tá bom? E aí, vocês estão brincando de tiro ao alvo. Estão vendo que tem vários patinhos aí com uma marcazinha no meio, né, de tiro ao alvo. E aí, o que acontece? A gente tem ao todo, né, alguns patos, né, que estão em pé, não é isso? Então, o que nós vamos contar aí? Nós vamos contar os patos que estão em pé, que é o nosso todo, que é o que a gente tem, não é isso? Então, ó, nós temos um pato, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 patos, não é isso? Nós temos 9 patos. E aí o que acontece? Os patos estavam em pé, só que foi retirado, né? Foi acertado. Então, foi acertado quantos? Foi acertado aí 2 patinhos. Então, retirar é isso. Eu posso ter o quê? Eu posso ter uma sentença matemática que eu tenho um valor total e retirar algum valor para eu saber quanto sobrou, tá? Então, a ideia de retirar é isso. Eu tenho alguma coisa e depois eu, aqui no caso, acertei. Então, eu tirei da base, né, daquela forma de a pessoa deles estarem em pé, né? Isso, então, ele acertou 2. Então, eu retirei 2 daqueles lá que já estavam feitos. Então, agora, ó, para a gente poder entender mais, a gente vai fazer a sentença matemática, que seria o quê? Antes de eu acertar os patos, eu tinha quantos patinhos? A gente tinha contado, né? Nós tínhamos o quê? Nós tínhamos 9 patos. Não é? Aí, o sinal da conta é o de menos, né? Porque eu vou retirar, eu vou tirar aí, e a subtração vocês sabem que é uma conta de retirada, não é? Eu vou retirar quantos que eu acertei? Eu retirei 2 patinhos. Então, essa é a sentença matemática desta situação. Eu tinha 9, retirei 2, aí agora eu vou saber agora o valor que ficou, né? Quantos patos ficaram ainda em pé, não é isso? Então, vamos ver aqui quantos patos ficaram em pé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 patos. Então, no caso, eu ainda tenho em pé 7 patos. Então, essa daí é a nossa simbologia, tá? É como a gente vai simbolizar este problema que está aí aparecendo em figuras. A gente simboliza por meio de numerais, tá bom? Para a gente poder aí entender, né? E a ideia é retirar, eu tenho um todo e retiro uma parte dela, tá certo? Agora nós vamos para a ideia de comparar. Estão vendo aí que nós estamos vendo 2 tipos de carrinhos, não é isso? Aí vem a história daquele negócio chamado de a mais. Por quê? Vocês estão vendo 2 tipos de carrinhos, né? Uns fosquinhas aí e outros carros bem estilosos aí. E o que acontece? O a mais, pessoal, ele é utilizado nessas situações por quê? Porque, por exemplo, se nós formos contar, né? Nós vamos ver aqui, vamos contar primeiro, né? Vamos lá. Eu tenho quantos fosquinhas aí? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fusquinhas, não é? Se eu tenho 9 fusquinhas, aí vamos lá, eu tenho quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 outros carros, não é isso? Então, se eu perguntasse quantos fusquinhas eu tenho a mais, né? Que esses outros carros aí, esse a mais vai se tornar menos. Por quê? Porque eu quero saber a quantidade que ele tem mais do que o outro. Então, para mim saber a quantidade que eu tenho mais que o outro, eu tenho o quê?
pegar o número maior e subtrair pelo número menor. Então, essa é a ideia de comparar. A gente compara as coisas para poder saber. Por exemplo, vocês comparam muito em casa, certo? Vou dar um exemplo para vocês. A mãe de vocês compra, né, um salgado e um suco para vocês tomarem, tá? Aí o que acontece? Ela divide lá o salgado bem no meio. Aí vocês colocam um em cima do outro para comparar, para saber se algum ganhou um pedaço maior. Aí na hora do suco vocês colocam um copo igual do lado do outro. E aí coloca o suco até ficar do mesmo tanto. Não é assim que vocês fazem com o irmão de vocês? Ah, tô sabendo que sim. Então, a mesma coisa aqui, nós vamos comparar e ver quem tem mais e quem tem menos e quanto tem a mais, né? No caso, por isso que é menos. Então, vamos lá. Nós temos aí, nós temos 9 carrinhos, né? 9 Fusca. Aí, menos 6 carrinhos aí, né? Estilosinho aí, tudo mais, parece umas picapes, né? 9 picapezinhas aí. Então, nós vamos ver quantos tem a mais. Então, quando a gente vê quantos tem a mais, a gente vai igualar todos e aí o que sobrar é o que tem a mais. Então, como é que a gente faz? A gente vai marcando de um por um, ó. Marquei um Fusca, vou marcar um carrinho. Marquei outro Fusca. Aí eu vou marcar outro carrinho. Marquei outro Fusquinha. Mais um carrinho. Marquei outro Fusquinha. Mais outro carrinho. Aí agora eu vou marcar mais um Fusca. E vou marcar mais outro carrinho. E por último mais um Fusca. E o último carrinho. Agora a gente vai ver, ó, quanto sobrou que a gente não marcou, ó. Então sobrou quantos? Sobrou 1, 2 e 3. Então, no caso, quantos Fusquinhas tem a mais? A resposta vai ser aí 3 Fusquinhas. Então, recapitulando, a ideia de comparar nada mais é que eu vou ter duas formas de produto, uma tendo a mais que a outra, e eu vou comparar as duas, quem é maior, quem é menor, quem tem a mais, quem tem a menos, tá bom? Do que a outra, tá certo? Tranquilo? E agora nós vamos completar, tá? A moça fala assim: quanto falta para completar? Complete com os canudinhos que faltam para que a quantidade de baixo fique igual à de cima. A questão de completar, ela é muito tranquila. Por quê? Por que é uma subtração? Eu tenho um valor total de um produto, tá? Ou de uma coisa que está já colocada, e eu vou ter o meu valor, só que está faltando algo para me comprar. Por exemplo, nós utilizamos muito na hora de comprar alguma coisa. Vamos supor, eu, né, quero muito um carrinho, né, um carro de controle remoto. Só que ele custa R$ 50. E eu só tenho 20. Então eu vou lá pedir para minha mãe completar o meu valor, que é para eu poder comprar o carrinho, né, não? Então é isso que é completar. Eu vou pegar eu tenho um todo, eu tenho uma parte, né? Eu tenho uma parte já daquele todo, né? Daquele valor. E aí eu vou fazer uma subtração entre um e outro para me saber o valor que está faltando para me poder completar, né? No caso. E aí a gente ter, né? Eu ter o dinheiro todo para me comprar aquela coisa ou ter igual aquele colega meu. Então, completar é isso, tá? Então vamos completar aqui. Ela pediu para me saber, para me completar de baixo, para saber quanto falta, né? É uma das formas. Então eu tenho um canudo aqui, ó. O canudo feio, mas é assim mesmo. 2, 3, 4.
e 5, né? Então, eu tenho 5 canudos aí para completar. Vamos saber aí a resposta. Primeiramente, a gente tem que saber quanto é o total, né, que tem para a gente fazer a situação problema, né? Então, bora lá. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 canudos. Aí, menos, por que menos? Porque eu tenho que tirar dos que eu já tenho, não é isso? 1, 2, 3 e 4. Menos 4 que eu já tenho. Aí, quanto é que está faltando, né? Quanto é que falta? Quanto é que eu tenho que completar para poder ficar com 9 aí, de novo, né? Então, eu vou lá, né? Contar aqui o que eu já fiz. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, 9 menos 4 é igual a 5. Então, está faltando aí para me completar aí 5, né, canudos. Então, gente, a parte de completar é essa. Você tem um valor que já é estipulado, que é de valor de uma compra. Você tem uma parte, aí você vai querer subtrair para completar, né, usar essa parte que deu na conta para me completar, né, o valor que eu pedi. Então, a parte de completar é essa daí. Deu para entender direitinho? Tranquilo? Tanto retirar, quanto comparar, quanto completar, que essas são as 3 ideias básicas da subtração, vai ser sempre utilizada aí na subtração. Então, fiquem atentos aí a essa parte, tá bom? Todo mundo entendeu? Nenhuma dúvida? Podemos passar para frente? Então, agora nós vamos fazer aqui algumas questões, tá bom? Então, fiquem atentos, preparem aí já o caderno, tá bom? O lápis aí no ponto para a gente poder começar nossas questões, tá certo? Então, vamos lá. A capacidade máxima de uma sala de aula é de 40 alunos. Estão em sala 15 alunos. Quantos alunos faltam para atingir a capacidade máxima da sala? Então, leiam a questão aí, vejam qual é a ideia e vamos fazer a situação problema, né? Vamos representar ela aí na conta e responder também o nosso problema, tá bom? Então, vou dar um tempo para vocês responderem aí e já já eu trago a resposta, tá bom? Vamos lá? E aí, pessoal, conseguiram responder? Já estão aí todo mundo tranquilo? Sim, não é isso? Então, vamos aí responder juntos comigo, tá? Para a gente poder estar aí entendendo perfeitamente, beleza? Então, vamos lá. A capacidade máxima de uma sala de aula é de 40 alunos. Estão em sala 15 alunos. Quantos alunos faltam para atingir a capacidade máxima da sala? Então, vamos pensar aí. Ó, primeiramente, nós lemos já 2 vezes. Nós vamos aí pegar a palavra-chave. Palavra-chave para mim é essa bem aqui, ó, faltam. Faltar lembra de tirar, não é isso? Então, faltar uma coisa. Então, o que acontece? Nós temos um valor total, nós temos um valor físico que está lá, então nós vamos ter que beleza. Então, a ideia aqui é de completar. Por quê? Porque eu já tenho 40 alunos, que é o máximo na sala. A sala tem 15 e eu estou perguntando quantos faltam para atingir a capacidade máxima da sala. Então, nós vamos ter que atingir a capacidade máxima, no caso, então nós vamos ter que completar aí para poder saber o valor total dela, não é isso? Então, a nossa ideia dessa questão é de completar.
E como sabemos, completar é menos, não é isso? Então vamos lá, nós temos o valor total, né, que é o maior, que é 40, menos o valor que a gente já tem lá em sala, que é 15. Agora nós vamos fazer aí esta conta. Então vamos aí, 40 menos 15, né? Então vamos lá, gente, ó. Uma coisa que a gente tem que ver é que nós temos que subtrair a unidade pela unidade e a dezena pela dezena, igual às questões anteriores, que a gente já viu aí direto, tá? Então, assim, quando a gente tem um zero, né, na unidade, para poder subtrair, e ele está na parte de cima, no caso, eu vou ter que transformar, né, a dezena em unidade para que eu possa, né, estar aí conseguindo fazer a conta, tá? Porque eu não posso tirar 5 de zero, não tem como, né? Então, vamos lá. O 4 aqui, ó, eu vou pegar uma unidade daqui e vou botar uma dezena e vou botar na unidade. Se eu tenho 4 dezenas, agora eu vou ficar só com 3. E aí, antes eu tinha 0. E agora, como eu tirei uma dezena, eu tirei 10. 10 mais 0 vai ficar 10 aqui no caso. Então, o 0 vai sumir e vai ficar 10, ó. Aí, agora, vamos lá. 10 menos 5 é igual a 5. E 3 menos 1, tenho 3, tira 1, fica 2. Então, no caso, eu tenho 25. Então, para a gente responder esse problema, fica como? Quantos alunos faltam para atingir a capacidade máxima da sala? Então, faltam 25 alunos, não é isso? Faltam 25 alunos, tá bom? Então, já respondemos aí o nosso problema. Vamos lá. Raquel tem 32 anos e Pedro 21. Quantos anos Raquel tem a mais que Pedro? Então, vou dar um tempinho para vocês aí, tá? E já já eu trago a resposta para vocês. Vamos lá? E aí, conseguiram já responder? Já estão sabendo qual é a resposta já aí? Então, se não sabe ainda, vamos fazer juntos aí para a gente poder encontrar essa resposta, tá certo? Então, vamos lá. Raquel tem 32 anos e Pedro 21. Quantos anos Raquel tem a mais que Pedro? Ó, eu falei para vocês, ó, questão aqui do a mais, a nossa palavra-chave. Então, a gente já sabe que é uma subtração. O que acontece? Aqui, o que está acontecendo? Quando a gente tem um a mais, a gente sempre vai ter, basicamente, uma comparação, que nós estamos comparando a Raquel com o Pedro, em questão de idade. Então, a nossa ideia aí da subtração é de comparar, tá? E eu quero saber quantos anos a Raquel tem a mais do que o Pedro. Então, estou comparando um com o outro, tá bom? Então, a ideia aí, ó, é de comparar, tá? Tá bom? Aí o que acontece? Como a ideia é de comparar, a gente vai agora fazer a sentença matemática, que é o quê? Que é o 32 anos que ela tem, né, que ela é mais velha que o Pedro, menos os 21 que ele tem. Por que menos? Porque a gente vai saber a diferença de idades aí dele. E a diferença, no caso, o nome já diz, diferença, a gente vai fazer uma subtração, não é isso? Então, vamos aí subtrair. Então, vamos aí armar a conta. 32
21. Vamos agora resolver, não é isso? Então, temos aí 2 menos 1 vai dar 1. 3 menos 2 vai dar 1 também, não é isso? Então, agora vamos aí fazer a resposta. Quantos anos Raquel tem a mais que Pedro? Então, Raquel, né, no caso, tem quantos anos? 11 anos a mais que Pedro. Tá certo? Então, Raquel tem 11 anos a mais que Pedro. Então, colocamos a ideia, já sabemos qual é a conta, separamos a palavra-chave, armamos a conta e colocamos a resposta. Essa é a nossa sequência de problemas, não é isso? Então, deu para entender direitinho aí, né? Então, gente, ó, por hoje é só, tá certo? A gente termina a nossa aula de hoje por aqui. A gente viu aí sobre ideias da subtração, a gente viu como faz a situação problema, resolvemos alguns problemas, identificamos as ideias, identificamos as palavras-chave, tá bom? Então, gente, queria só agradecer a presença de todos, tá certo? Por estar assistindo essas aulas, tá bom? E deixo aqui um abraço a todos e até a nossa próxima aula, tá certo? Então, até lá. Tchau, tchau.